Eu quero acolher você para esta homilia dominical, onde nós iremos refletir sobre o Evangelho do 14º domingo do tempo comum do ano B. O Evangelho deste domingo que a Igreja nos propõe é o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Nesse trecho do Evangelho, nós temos o episódio em que Jesus vai a Nazaré, sua cidade natal. Lá ele entra na sinagoga e começa a ensinar a palavra de Deus. Os que o escutam ficam admirados com a sua sabedoria, com a sua autoridade. Porém, eles não são capazes de acolher a palavra de Jesus e ficam parados numa camada exterior. Eles olham Jesus apenas como um ser humano e não como o próprio Deus que está ali entre eles, ensinando e se revelando a si mesmo, exortando e pregando a sua palavra. Eles conseguem perceber que Jesus é apenas o filho do carpinteiro. Eles se admiram da autoridade de Jesus e da sua sabedoria, mas não acolhem a sua palavra. Por outro lado, Jesus também se admira dos nazarenos. E a admiração de Jesus vem por causa da falta de fé dos seus conterrâneos. E Jesus não pôde ali fazer nenhum milagre. Jesus não pôde ali manifestar os seus sinais poderosos. Não que ele não quisesse, não que ele não pudesse, mas Jesus não fez isso por causa da falta de fé dos nazarenos. Esta homilia e este evangelho nos dá a oportunidade de refletirmos e aprofundarmos sobre aquilo que é a verdadeira fé e sobre a necessidade de nós termos fé em Deus. O que de fato é a fé? Por que é que os nazarenos tiveram a falta de fé e não acolheram a palavra de Jesus? Nós podemos dizer que eles não acolheram esta palavra porque a fé ela está estritamente unida com a conversão. É por isso que Jesus inicia a sua pregação dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Fé e conversão são duas coisas que andam sempre juntas. Os nazarenos não quiseram acolher a palavra de Jesus porque eles não quiseram mudar, porque eles não queriam ter a sua vida transformada e por isso rejeitaram a palavra de Jesus. De fato, a fé, ela não é apenas algo que atinge o nosso nível intelectual, fazendo a nossa inteligência se expandir. Mas a fé é algo que deve atingir a nossa existência inteira, elevando-a a um nível mais alto, ao nível da vontade de Deus, daquilo que Deus preparou e quer para nós. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina o seguinte: pela fé, o homem submete completamente sua inteligência à vontade de Deus. Com todo o seu ser, dá o seu assentimento a Deus que se revela. A fé, ela atinge a nossa inteligência, que é a faculdade mais elevada do nosso ser, mas ela atinge todas as outras áreas do nosso ser. Por isso, a fé nós podemos dizer que é um ato existencial. A fé, quando ela entra na minha vida, quando eu a exercito, quando eu a vivo, ela muda todo o meu ser, ela informa, por assim dizer, todas as áreas da minha vida. A fé, ela nos ensina a Igreja que ela é um dom de Deus. Nós a recebemos como uma graça. Mas também ela é um ato autenticamente humano, pois a fé, ela também é um ato da nossa liberdade, é um ato da nossa escolha, e ela não contraria a liberdade humana nem a inteligência humana, porque a fé, ela vai sempre nos levar e nos conduzir à verdade, porque Deus é a própria verdade, e Deus, ele não se engana nem nos engana. Por isso, a fé, ela sempre nos conduz para a verdadeira liberdade e a fé sempre nos conduz para a verdade. E o Catecismo da Igreja continua a nos dizer: na fé,
a inteligência e a vontade cooperam com a graça divina. Desta forma, crer é um ato da inteligência que adere à vontade de Deus, mas por vontade própria, como uma vontade pessoal. Não é uma adesão forçada. Por isso que a fé é também um ato humano. Por vontade própria, a pessoa reconhece a verdade, adere a esta verdade e, para isso, a pessoa é movida pela graça de Deus. Deus quer que nós creiamos nele. E a própria carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que sem a fé é impossível agradar a Deus. Por isso, Deus ele não cessa de nos atrair. Deus ele não cessa de nos chamar para si, para que nele nós creiamos. Por isso, nós podemos assim resumir o que dissemos até agora. A fé, ela não é apenas um sentimento vago, nem também um ato puramente intelectual. A fé, ela é uma adesão. Ela é uma adesão de todo nosso ser à vontade de Deus. Então, tudo em nós fica conformado à vontade de Deus. A nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa memória, as nossas ações, os nossos comportamentos, todas as áreas do nosso ser, elas agem a partir da fé. Elas são informadas pelo conteúdo da fé e é esse conteúdo da fé que guia todas as nossas ações e todo o nosso comportamento. Para termos fé de verdade, nós precisamos aderir à verdade que Deus revelou. Mas nós corremos um risco também de vivermos uma espécie de ateísmo prático. E hoje em dia existem muitas pessoas que vivem esta forma de ateísmo prático. Elas são até pessoas que se dizem religiosas. Elas são pessoas que dizem que até acreditam em Deus. Dizem que acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Isso é, na prática, um ateísmo, porque acreditar em Deus é viver conforme a vontade de Deus. É por isso que São Paulo, quando nas suas cartas, especialmente na carta aos Romanos, ele vai falar da fé, ele usa juntamente com a palavra fé uma outra palavra, que é a palavra obediência. São Paulo chama obediência da fé aquele ato em que a pessoa se entrega inteiramente a Deus. E aqui a palavra obediência, ela deriva do latim, e no latim a palavra obediência é a palavra ob audire. E audire lembra audição. Nós acolhemos a palavra de Deus por aquilo que nós escutamos dela e prestamos o nosso consentimento, prestamos a nossa adesão, prestamos a nossa acolhida. E toda a Bíblia ela é marcada por esta realidade da palavra de Deus que é proclamada, da palavra de Deus que nos é comunicada e o homem que precisa ouvi-la, que precisa acolhê-la e que precisa praticá-la. São Tiago, na sua carta, ele nos diz: não sede meros ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes desta mesma palavra. Então é preciso ouvir, é preciso acolher a palavra e é preciso colocá-la em prática. Isso é a verdadeira fé. Desde o Antigo Testamento, nós temos esta primazia da palavra que é comunicada e da palavra que é ouvida. É por isso que lá no livro do Deuteronômio, que apresenta o centro da fé judaica, o centro da fé do povo de Israel, nós temos lá o apelo de Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escuta, Israel, o Senhor é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Mas aqui está, em primeiro lugar, escuta Israel. E depois, São Paulo também, nas suas cartas, ele vai nos dizer que a fé vem pelo ouvido. A fé vem pelo fato de ouvirmos a palavra de Deus. Por que é, então, que na Sagrada Escritura nós temos a primazia do ouvir e não, por exemplo,
da visão. Porque a palavra que é ouvida, ela respeita a nossa liberdade. Quando eu ouço uma palavra, eu sou livre para decidir se eu quero ou não acolhê-la, se eu quero ou não aceitá-la. A palavra, ela me apresenta propostas e, com a minha liberdade, eu posso acolher ou não essas propostas. Diferente da visão. A visão nos apresenta fatos. Pela visão, nós enxergamos aquilo que está acontecendo e nós não temos como negar aquele fato que está diante de nós. Então, nós podemos dizer que a visão não respeita a nossa liberdade. Aquilo que nós vemos, nós não temos como negar. Como diz aquela frase, contra fatos não há argumentos. Mas, com relação àquilo que nós ouvimos, nós podemos ter a liberdade de acolher ou não, de prestar a nossa adesão ou não, de acreditar ou não. Isso tanto em relação a uma palavra humana, quando alguém nos diz algo, quando alguém nos apresenta uma palavra, faz uma proposta para nós podemos dar crédito ou não a esta palavra, mas também com relação àquilo que Deus nos propõe. E é por isso que Deus, quando Ele se revela por meio da Sua palavra. Porque Deus quer nos dar a liberdade de livremente nós optarmos por Ele ou não. Nós queremos acolhê-lo ou não. E é por isso que Jesus, quando Ele se apresentou na sinagoga de Nazaré, Ele se apresentou como homem, como o carpinteiro, como um ser humano. Mas ali, nas aparências do ser humano, estava também o verdadeiro Deus. Estava o verdadeiro Deus, completamente Deus e completamente humano, claro. Mas ali os nazarenos não conseguiram enxergar para além, não conseguiram acolher a palavra de Jesus, porque viram nele apenas um ser humano. Então nós somos convidados a escutar a Deus e com a nossa liberdade prestarmos a nossa adesão. E é por isso que na Sagrada Escritura, Deus, ao nos dar esta liberdade para acolhermos ou não a Sua palavra, Ele nos propõe uma aliança. Por isso, a melhor imagem para falar da relação de Deus com o seu povo é a realidade do matrimônio. É a melhor imagem. A imagem do matrimônio, a imagem da aliança, da relação de um esposo para com uma esposa. Se nós tomarmos uma realização, uma cerimônia de casamento, em que nós temos ali o casal que se apresenta diante de um sacerdote para selar a sua união, eles precisam vir com livre vontade. A primeira condição para que o matrimônio seja válido na igreja é que os esposos eles tenham liberdade. E de fato, a primeira pergunta que o sacerdote faz a um casal que se apresenta para o sacramento do matrimônio é essa: estais aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Porque esta liberdade, ela demanda também uma responsabilidade. Somente quem livremente escolheu pelo outro, aderiu ao outro, se entregou ao outro, vai também ter a responsabilidade de assumir as consequências da sua escolha. Assim, um casal, quando se entrega em matrimônio, precisa estar consciente de que, ao se entregar livremente, precisam estar preparados para assumir as consequências e as responsabilidades que este matrimônio, que esta relação demandará para eles. E também na nossa relação com Deus. Quando nós dizemos o nosso sim a Deus pela fé, quando nós dizemos creio, nós estamos dizendo o nosso sim a Deus e isso implica também para nós consequências. Se nós dizemos que Deus é nosso Pai, nós devemos viver como verdadeiros filhos. Se nós dizemos que Jesus é nosso Senhor e que nós cremos em Jesus como nosso Senhor, nós devemos nos submeter à sua autoridade. Se nós dizemos que cremos no Espírito Santo, nós devemos nos deixar conduzir por Ele. Então a nossa fé, ela é um ato da inteligência e da vontade que implica a nossa liberdade, mas implica também uma responsabilidade para assumirmos tudo aquilo que a nossa fé demanda.
A fé, ela é o nosso sim à proposta de aliança que Deus nos faz. E esse sim, ele é um sim duplamente livre. Nós somos livres para responder sim ou não a Deus, mas somente se nós respondermos sim a Deus, nós seremos verdadeiramente livres. Nós somos livres para responder e ao respondermos sim a Deus, esta resposta fará de nós livres, porque ao respondermos sim a Deus, nós aderimos à verdade que Ele nos revela. E ao aderirmos à verdade que Ele nos revela, esta verdade nos faz livres. Essa verdade nos liberta dos erros, nos liberta dos nossos vícios. E é por isso que Jesus no Evangelho ele vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é somente se nós acreditarmos de fato, verdadeiramente, e aderirmos a Deus pela fé, que nós veremos, que nós conheceremos o esplendor da verdade. Assim como também um casal, ele só vai se conhecer plenamente a partir do momento em que um diz sim para o outro e eles vão viver a sua relação matrimonial. E é dentro desse relacionamento de entrega de um ao outro que eles vão conhecer as suas grandezas, mas também as suas limitações, as suas possibilidades, e assim eles vão conhecer profundamente um ao outro. Nós também só conheceremos profundamente a Deus. Nós também só conheceremos profundamente a sua verdade se nós, em primeiro lugar, prestarmos a nossa adesão a esta verdade, aquilo que Deus nos revela. Porque a fé também, ela não é apenas o conhecimento de verdades ou de doutrinas, mas a fé é o conhecimento e o relacionamento com uma pessoa. Deus é um ser pessoal, Jesus é uma pessoa. É por isso que o Papa Bento XVI, no início da sua encíclica Deus Caritas Est, ele nos dizia: no princípio do cristianismo não está nenhuma decisão ética e nem a adesão a um conjunto de doutrinas, simplesmente, mas está o encontro com uma pessoa, de nosso Senhor Jesus Cristo, que dá sentido a toda a nossa vida. Jesus veio para aquilo que era seu, mas os seus não o receberam. Os habitantes de Nazaré não tiveram fé em Jesus. Quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, apesar de 2000 anos de cristianismo, o que é que nós constatamos? Nós também conseguimos constatar uma certa falta de fé das pessoas do nosso tempo. Nós, às vezes, consideramos Jesus apenas num aspecto exterior, superficial, e não nos aprofundamos na verdade de fé, aderindo inteiramente àquilo que Jesus nos propõe e assumindo as consequências e a responsabilidade de crermos. Por que é que os habitantes de Nazaré não aderiram a Jesus? São João vai nos responder que os judeus não acolheram Jesus porque preferiram viver nas trevas. Muitos hoje também, no nosso mundo, preferem viver nas trevas a acolher a verdade que liberta e nos faz livres. Diante de Jesus, os nazarenos arrumaram uma justificativa, uma desculpa, dizendo: Ele é o filho do carpinteiro. Hoje também, quais são as justificativas que nós mesmos, que o nosso mundo tem arrumado, tem colocado para não crer em Jesus? Quais são as nossas justificativas? Jesus está novamente diante de nós, como ele esteve naquela sinagoga em Nazaré, pregando e ensinando a palavra. E nós, estamos dispostos a crer nele? Nós estamos dispostos a aderir à sua palavra e aquilo que ela nos revela como verdadeiro? Que nesse domingo Deus te ajude a fazer uma profunda experiência de fé, uma profunda experiência de entrega e adesão àquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos revela, porque a fé é aquilo que pode nos unir a Deus. E concluo dizendo aquilo que a carta aos Hebreus nos diz: sem a fé é impossível agradar a Deus, e ter fé é aderir inteiramente à sua vontade.
que nós vivamos essa experiência de fé cada dia da nossa vida. Deus te abençoe.